Olá, eu sou Ulisses Alves, bem-vindo ao canal ProgVille, videoaulas de programação. Nessa aula nós vamos tratar sobre o assunto de criação de objetos na linguagem C#. Nós estamos seguindo o guia de programação C# da Microsoft. Estamos na página 1374 da versão em inglês. Está disponível aí os links, tanto para a versão em inglês quanto português, na descrição do vídeo. Criação de objetos. Apesar deles algumas vezes serem usados intercambiavelmente, ou seja, poder utilizar um termo ou outro para se referir a esses dois conceitos, classes e objetos, uma classe e um objeto são coisas diferentes. Na última aula a gente viu classes, como declarar classes, agora a gente está vendo objetos e aqui ele já está dizendo a diferença entre uma coisa e a outra, objetos e classes. Uma classe define um tipo de objeto, mas ela não é o objeto ela própria. Então ela define um tipo e a partir desse tipo a gente consegue criar objetos. Um objeto é uma entidade concreta baseada em uma classe e é algumas vezes referida como uma instância de uma classe. Objetos podem ser criados pelo uso da palavra-chave new, seguido pelo nome da classe que o objeto será baseado, né? Em qual classe ele vai estar baseado, ou seja, você informa qual o tipo da classe que você deseja criar um objeto. Por exemplo, se a gente pegar esse código aqui, colarmos ele aqui na classe Program, a gente criou essa classe na aula anterior, Customer, e aqui a gente tem um objeto, Object1, que está sendo criado a partir dessa classe. Então a gente pega o nome da classe, a gente digita new, primeiro a gente põe o tipo, né, da classe que a gente deseja criar, um objeto dela, a gente coloca um nome para esse objeto, aí a gente coloca o operador de atribuição igual, aí a gente coloca new e depois o nome da classe e abre e fecha parênteses. Nesse caso aqui a gente está utilizando um construtor dessa classe, é o construtor padrão, por isso ele não recebe parâmetros. Quando uma instância de uma classe é criada, uma referência para o objeto é passada de volta para o programador. Então, quando a gente cria essa instância, é retornado aqui uma referência. Por isso que a gente tem esse operador de igual aqui, pega o que está na direita, o resultado desse lado direito aqui é colocado no lado esquerdo da declaração. Então, essa instanciação de objeto retorna uma referência para esse objeto que foi criado. Então, esse comando está dizendo, crie um novo objeto do tipo Customer, cliente, né? E guarde a referência desse objeto que for criado nessa variável Object1 aqui. É isso que esse comando diz. No exemplo anterior, Object1 é uma referência para um objeto que está baseado na classe Customer, né? Esta referência se refere ao novo objeto, né? Mas não contém os dados do objeto. A referência não contém os dados do objeto, ela contém uma referência, só contém o endereço daquele objeto. É semelhante a ponteiros da linguagem C. De fato, você pode criar uma referência de objeto sem criar um objeto. A gente poderia vir aqui e criar uma referência Object2, ela vai estar nula. Aqui ela está sendo declarada e nunca utilizada. Não colocamos nenhum valor nela, nenhum objeto, né? Ela não aponta para nada. Então ela está vazia. Essa é uma referência, não é bem um objeto. Aqui nós temos uma outra referência, está apontando para esse objeto aqui. Nós não recomendamos, aqui a Microsoft dizendo, né? Ela não recomenda a criação de referências de objeto, tais como esta, nesse exemplo aqui. Só declarar uma referência e não atribuir nada a ela. Porque tentar acessar um objeto através de tal referência vazia, né, irá falhar em tempo de execução.
você, se você tentar acessar qualquer campo aqui da classe Customer, se tivesse algum, né, ocorreria erro quando a aplicação está rodando, que é o que ele quer dizer com tempo de execução. Tempo de execução é quando o código está executando. Então é bom que a gente garanta que ela vai estar apontando para algum objeto na memória, porque se a gente tentar acessar essa referência aqui sem ela existir, sem estar apontando para alguma coisa, vai dar uma null reference exception, um erro de referência nula. Então é bom evitar isso e sempre atribuir alguma coisa para as nossas referências, isso que ele está dizendo. Contudo, tal referência pode ser... você pode fazer com que essa referência se refira ou aponte para um objeto, tanto pela criação de um novo objeto ou pela atribuição de um objeto existente, tal como esses outros exemplos aqui. Aqui ele declarou um objeto object3 e criou um novo objeto, né? Essa referência object3 está apontando para um novo objeto. E aqui ele criou uma outra referência object4 que está apontando para object3 também, ou seja, está apontando para o mesmo objeto que o object3 está apontando. As duas representam um objeto só. São duas referências, mas o objeto é o mesmo. Esse código cria duas referências de objetos que ambas se referem ao mesmo objeto. Portanto, quaisquer mudanças ao objeto feito através da referência object3 são refletidas em usos subsequentes do objeto 4. Se, por exemplo, aqui customer tivesse um nome, e eu viesse aqui e dissesse que object3 ponto nome vai ser igual a João, por exemplo. E aqui eu mostrar o nome, né? console.writeLine object3 ponto nome vai mostrar a mesma coisa nos dois casos, porque o Object4 está apontando para o mesmo objeto que o Object3, então as duas vão apresentar a mesma informação. Se executar aqui, né, Ctrl F5. João, mostrou duas vezes. Mostrou uma para essa e a outra para outra. E aí, se eu vier aqui e dizer que o Object3 agora o nome é Maria, os dois vão passar a ser Maria, mesmo apesar de eu não mudar o Object4 diretamente, mas eu estou mudando o objeto para o qual ele se refere. Então, os dois vão passar para referir uma informação, para a mesma informação lá. Porque os dois estão apontando para o mesmo objeto. Então, quando eu altero o objeto, qualquer referência que esteja apontando para aquele objeto vai obter a mesma informação. Ou seja, a gente só tem um objeto e tem várias coisas apontando para esse objeto. O objeto é único, né? E as referências tem mais de uma referência, mas como é um objeto só, a memória, a informação fica compartilhada entre essas duas referências. Ou mais referências, poderia ser mais. Devido a objetos que são baseados em classes serem referenciados por referência, ou referidos por referência, classes são conhecidas como tipos de referência. Então é por isso que, como a gente viu na primeira aula dessa playlist aqui, tipos de referência, por isso que classes são consideradas tipos de referência, porque os objetos dessa classe, a gente se refere a eles por meio de referências, e não por meio de valor, mas por referência. Então a gente obtém uma referência para aquele objeto, e aí sim a gente trabalha com o objeto por meio de referências que apontam para eles na memória. Então é isso para essa aula.
Obrigado por assistir. É uma aula mais conceitual sobre criação de objetos, né? E foi, na verdade, essa aula. Obrigado por assistir. Peço que curta o vídeo para nos ajudar. Se inscreva no canal para continuar assistindo a série do Guia de Programação C# da Microsoft, apresentado por nós aí. Deixe seu comentário se tiver dúvidas, ou se quiser conversar alguma coisa aí sobre a aula, ou dúvida, sugestão. E compartilhe com seus amigos que têm interesse em desenvolvimento de software com a linguagem C#. Obrigado, abraços, até o próximo vídeo.